sentido. Primeiro, eu acho que é impossível denunciar eficazmente o esvaziamento da democracia, o sequestro da política, qualquer nome que a gente queira dar, sem apresentar a perspectiva de um outro sistema que está cada vez mais maduro, pelas razões que a Débora falou. Primeiro, por existir a possibilidade por existir um número muito maior de pessoas capazes de exercer de fato responsabilidades sociais e responsabilidades de governo. Segundo, por existirem instrumentos, inclusive técnicos, para que haja uma diretização da democracia. Não diretização, diretização da democracia. Então, estão maduras objetivamente as condições para isso. Se a gente não contrapõe a crise da democracia à possibilidade de novas formas de democracia, a gente vai chover no molhado, porque parece que a gente está falando sem horizonte, parece que a gente está fazendo uma crítica sem apresentar uma alternativa concreta. Por outro lado, Débora, eu não levaria tão adiante essa ideia da saída do sistema, porque eu acho que é perfeitamente possível, inclusive nessas comunidades que em alguns casos, eu não acho que sejam coisas de classe média, eu acho que essa ideia da horizontalidade, essa ideia do poder serviço, essa ideia está presente, por exemplo, nas comunidades zapatistas. Essa ideia, de alguma maneira, está presente nas iniciativas do MTST e do MST. Isso não deve ser visto como uma coisa da juventude de classe média, mas eu acho que em todos os ambientes onde isso existe, a possibilidade de uma transformação que vá além da comunidade enriquece, ao invés de empobrecer a ação. Dá um exemplo: as ocupações das escolas em São Paulo. Elas não visam estabelecer simplesmente uma comunidade em si mesma, elas visam alterar uma lei, elas visam influir na instituição. Uma das grandes conquistas na luta pela liberdade da internet foi a luta que derrubou a lei de restrição SOPA lá nos Estados Unidos, foi feita essencialmente por jovens organizados horizontalmente e feito pela internet. Então, essa interação, primeiro, de apresentar sempre uma alternativa utópica mesmo, utópica de algo que é concreto, embora esteja muito distante da realidade atual, porque tem interesses muito concretos que querem evitar que a humanidade realize esse passo. E, ao mesmo tempo, fazer com que essas experiências horizontais almejem não só governar a si mesmas, mas estabelecer formas sociais mais avançadas da democracia, acho muito importante. Segunda questão, eu acho central em todo esse debate, não só um debate sobre o futuro da democracia, como um debate sobre, num certo sentido, o futuro civilizatório da gente, a gente compreender e entrar muito decididamente nesse debate sobre o futuro da internet. Tanto arma de dominação, basta ver isso que a Bia falou, isso que foi revelado nos últimos anos, de vigilância completa sobre as nossas comunicações pessoais como forma de transformação. Dessa disputa vai depender boa parte do nosso futuro, eu acho. É graças à internet que você pode pensar hoje, por exemplo, em criar mecanismos muito intensos de democracia direta. Todos os cidadãos têm uma conta em banco hoje. Por que todos os cidadãos não podem ter um título de eleitor online? E por que as questões essenciais não podem ser debatidas diretamente pelos cidadãos e decididas pelos cidadãos? Não é para acabar com a representação, porque não é todos os detalhes que nós vamos discutir. Sem representação diretamente, os seres humanos têm mais o que fazer. Mas não é difícil você imaginar que você tivesse 3 ou 4 plebiscitos por ano num país como o Brasil sobre questões essenciais. Não é difícil você pensar que o orçamento, que antes era uma peça de assessores parlamentares, possa ser examinado por qualquer pessoa na internet. Isso poderia ser feito, inclusive, numa democracia local. Botar a população para enxergar, baixa os dados,
Quais são os projetos do orçamento que estão previstos para um bairro, por exemplo? Põe no mapa, põe no Google Maps e vamos olhar, nós, população, se é isso que a gente quer, e vamos contestar e vamos depois começar a propor nós o que nós queremos. Então é perfeitamente indispensável essa disputa. E a terceira questão, eu acho que a gente deve examinar com muita atenção algumas formas que estão se multiplicando recentemente de organizações políticas que são movimentos, partidos movimentos, são todos impuros, mas são todos promissores. É a experiência do Syriza, é a experiência do Podemos, são algumas experiências de recuperação, inclusive pela juventude, de estruturas antigas. Um exemplo é a vitória completamente maluca do Jeremy Corbyn na Inglaterra, um candidato azarão dos azarões, era traço, ganhou a maior vitória de todas as eleições para líder do Partido Trabalhista, ganhou porque conseguiu atrair uma parte importante da juventude, que a juventude acho que tem uma outra onda, também o cara começa a ver que algum espaço ele tem que buscar, e a gente tem que examinar isso. O avanço do Sanders nos Estados Unidos, recentemente, está nesses dias, em Portugal, os jornais não dão um absurdo. A direita foi derrotada, está em crise institucional o país, porque o presidente, que é de direita, não quer nomear o primeiro-ministro de uma articulação que surgiu basicamente porque o bloco de esquerda, que é tipo um Podemos Portugal, em Portugal obteve 10% dos votos, inviabilizou um acordo entre os dois principais partidos e levou a uma coisa inédita que ninguém fala, mas se formou uma frente lá que seria equivalente aqui no Brasil ao PT, mais o PSOL, mais a Rede e mais o quê? Sei lá, mais o PCdoB, digamos assim, em torno de um programa de governo, que é o contrário do programa aqui do Brasil. É rever as privatizações, é aumentar os salários, aumentar a previdência, etc. Romper completamente a austeridade. Então, são fatos novos que a gente tem que explorar também. Eu fico imaginando de onde surgirá no Brasil uma alternativa. É nóis. Eu estou recebendo aqui um aviso da